Olha, você tem um hábito que você sabe que não é saudável, que não faz bem para você. Como é que você faz para se livrar dele? Eu não tenho a menor ideia, mas eu vou tentar discutir com você esse tema. A tendência nossa é repetir aqueles hábitos no dia a dia que já mostraram que funcionam. Vou dar um exemplo bem banal. Desde menino, desde que eu comecei a ter barba, que eu faço a barba pelo lado direito. Sem me perguntar, por que você sempre começa pelo lado direito? Não tenho ideia. Aí um dia eu fiquei invocado com isso. Por que eu tenho que fazer com o lado direito? Vou começar a fazer do lado esquerdo agora. No começo fica até difícil, né? Começar pelo lado. Quando eu via, já estava começando pelo direito. Às vezes tinha que parar e começar pelo outro lado. E disciplinadamente fui repetindo. A repetição funciona. Quando você quer ficar livre de um hábito, você tem que fazer de um outro jeito e repetir para se livrar daquele. Demora, porque a tendência é voltar ao hábito anterior. Aí um dia, depois de um tempo que eu fazia a barba sempre do lado esquerdo, falei, não, vou voltar a fazer do lado direito, senão agora vai acontecer o contrário. Nunca mais consigo começar do lado direito. E fiz. No começo foi difícil também, eu tendia a fazer do lado esquerdo. E aí eu acabei me acostumando com o lado direito. Aí você pode perguntar, e agora? O que você faz? Sempre do lado direito. Mas fazer a barba de um lado ou de outro não muda em nada a minha vida. Mas há alguns hábitos que mudam muito a vida. Primeiro, vamos dizer o que é hábito e o que é dependência de droga. Às vezes vocês leem no jornal, fulano que tem o hábito de fumar. Hábito não. Eu tenho o hábito de cheirar cocaína, por acaso. Eu tenho o hábito de fumar cigarro. Tenho o hábito de tomar morfina na veia. Não, isso são dependências de droga que a gente estabelece e a droga sequestra o nosso sistema nervoso central. Hábitos são coisas de, por exemplo, você almoçou, daí a 2 horas você se habituou a pegar um salgadinho, uma batata frita de salgadinho e comer. Então você põe ali do lado, você não sabe nem por quê. Isso é um péssimo hábito, porque não é dependência de droga, mas você repete, e está comendo o quê? Um alimento ultraprocessado, que faz mal. Você acha que aquela batatinha, está lá uma senhora que cortou a batatinha daquele jeito? Aquilo é uma mistura de ingredientes, aquilo não é comida, tem gosto de batata, mas não é batata, claro que não. Então você quer se livrar disso. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, não compra no supermercado. Você não compra, você não vai ter como colocar do seu lado. Agora, você não vai querer comprar, pôr do seu lado e não comer, porque é uma hora você falar, vai, só hoje, pronto. Não compra, não deixa perto de você. Então a gente tem que identificar quais são os hábitos que a gente quer mudar e a partir daí a gente tentar se livrar deles. Vamos pegar um hábito frequente. Tem gente que se atrasa em todos os compromissos. E depois que ela se atrasa, chega no lugar, estão os outros lá esperando, fica um mau humor, as pessoas meio chateadas com ela, alguns falam, você está atrasado, fica todo mundo aqui perdendo tempo com você. É uma coisa muito pouco civilizada. E aí você tem esse hábito. Mas esse hábito não é o atraso naquela hora, o hábito é o que você faz antes em casa que te leva a atrasar. Por que você não controla melhor? Por que você tem que atrasar 10 minutos para entrar numa aula? Por quê? Você vai dormir 10 minutos a menos, vai fazer diferença. Nessas coisas a gente tem que ser rígido. Se tem um hábito que te atrapalha, tenta fazer diferente. Tenta se preparar. Eu, por exemplo, viajo muito de avião. Toda hora, para baixo, para cima, para cá, gravações, etc. Eu chego antes no aeroporto. Eu chego antes. Por quê? Porque eu vou tranquilo, vou relaxado. Eu nunca perdi avião, porque chego no horário, às vezes pego um trânsito, uma coisa dessas. Você tem que se preparar e não pode aceitar esses hábitos como serem coisas definitivas das quais você não vai se libertar nunca. Se um hábito te incomoda, se ele cria problemas para você, se você tem que levantar cedo e à noite você fica enrolando em casa, mexe numa coisa, mexe em outra, depois eu acordo cansado, depois me atraso para acordar e o meu dia inteiro fica comprometido, fica atrapalhado, não vale a pena. A gente tem que pensar que os nossos atos e os nossos hábitos todos
tem que servir para nos ajudar. Você levanta da cama de manhã, vai para o banheiro, escova os dentes. É um bom hábito esse, né? Se você levanta e não escova os dentes, você não vai achar legal, vai achar que está faltando alguma coisa. E aí é um bom hábito esse. Esse tem que ser preservado. Agora, os que atrapalham a nossa vida, não. Tem que atuar na raiz deles. Você vai ver que não é tão difícil quanto parece.